Uma autoridade, aliás, sabe o que aconteceu. Wallace, naquela época você veio aqui chamado por quem? E quando você chegou? Tinha um ufólogo aqui que descobriu o caso, que morador aqui, que chamou ufólogos também de São Paulo, veio do Rio de Janeiro. Vários ufólogos do Brasil se uniram para pesquisar o assunto, já devido à seriedade que era aquela história, aquele caso que estava repercutindo, que tinha envolvimento militar, envolvimento da polícia, do corpo de bombeiro. Então foi um caso grandioso e a gente se juntou com uma comitiva de ufólogos do Brasil para pesquisar esse caso. Quando você chegou aqui, qual o primeiro ponto, qual a primeira pergunta? Você partiu, qual foi o começo da investigação e o que você encontrou naquela época? No começo começou com a história, né, do avistamento de criaturas estranhas aqui, mas depois a história foi ganhando força, envolvendo militares que vieram dar depoimento para nós pesquisadores, confirmando a captura, o resgate, o transporte dessas criaturas. A maior parte das pessoas, da população da cidade, viram a movimentação estranha aqui do caminhões do Exército, do fechamento de uma área inteira do hospital regional. Então a maior parte das pessoas estavam assustadas com os acontecimentos. O que você apurou durante a tua estada aqui em Varginha, a troca de informação com outros colegas? Na época você apurou? Apuramos que realmente algo fora do comum tinha acontecido aqui. A gente não tinha dúvida nenhuma. Existe ainda muita polêmica se teria uma nave caído aqui ou não. Mas que houve captura de criaturas estranhas aqui pela Polícia Militar, junto com o Corpo de Bombeiro e o Exército Militar Brasileiro, disso a gente não tem dúvida nenhuma. E a gente tem tudo isso gravado com o depoimento dos militares da época que participaram dessa operação. E a gente tem certeza que criaturas estranhas foram capturadas aqui em Varginha. Foi levado daqui para a ESA, que é a Escola de Sargento das Armas, que fica em Três Corações, a 20 quilômetros daqui. E depois de lá, no comboio, levado para a Unicamp em Campinas. Até hoje não se teve nenhuma resposta. Absolutamente nenhuma resposta. O lado da brincadeira, que a cidade acabou até virando ponto turístico ou chacota, nós sabemos. A minha vinda até aqui a cidade é que até hoje nem o Exército, nem o comando da Polícia Militar, nem uma investigação foi dada como certo uma resposta à população, ao Brasil, ou também a vocês, ufólogos. Nenhuma resposta. Nenhuma. Os olhos dele eram vermelhos, com um negócio na cabeça. Ai, olhando de longe, dá a impressão de ser uma bolha, um caroço. Eu parabenizo você, o seu programa, por estar reabrindo esses estudos, essa história. A gente que conviveu na época com os acontecimentos aqui na cidade sabe que o caso foi muito sério. Esses depoimentos desses policiais, foi prestado depoimento? Eles foram realmente ouvidos? Foram ouvidos, foram gravados, né? Os pesquisadores se comprometeram a de não tornar esses depoimentos públicos, mas a gente tem esses depoimentos gravados que confirmam toda a movimentação. Desde quando os caminhões chegaram aqui na cidade, fizeram a captura das criaturas, levaram... Quais caminhões? Quais caminhões? Eram caminhões do Exército, aqueles caminhões com aquelas lonas assim, né? Que capturaram essas criaturas. A gente tem certeza que 2 criaturas foram capturadas, mas surgiu depois informações que possa ter havido mais 2, mas pelo menos 2 a gente tem certeza que foram capturadas aqui na cidade de Varginha. E houve também, fora isso, né, houve o falecimento de um policial militar, que houve envolvimento com a captura dessa criatura. Então houve uma série de acontecimentos que até hoje não tem explicação do que aconteceu. Tecnicamente, na época, o que foi comprovado no papel, não somente por vocês? Vamos partir do seguinte, a polícia falou o quê? Então, na época, o Exército, ele entrou em contradições diversas vezes. Primeiro disse, não aconteceu nada, é tudo invenção dos ufólogos, isso aí é tudo história, não aconteceu nada.
Na época, o Exército veio a público com uma história dizendo que tinha um casal de anões, que a anã estava grávida. Isso é balela, isso é historinha, a gente foi atrás. Exato. Isso é mentira. Mas inventaram uma história de anões aí, que os anões tiveram uma anã que tinha parido um anãozinho. Isso aí só para uma história mentirosa que nós tentamos localizar. A história passa a ser mentirosa quando a fonte nos dá. Olha, tal pessoa e essa pessoa não existe. Porque hoje, com o segmento e a força da internet, meu querido, você localiza até fantasma. Aí depois, como esses anões nunca apareceram, já mudaram novamente a explicação. Agora surgiu a história do deficiente físico. Então você vê que de tempos em tempos o Exército foi desmentindo, foi inventando uma nova versão e entrando em contradições, mostrando que na verdade continua sem falar a verdade do que estava acontecendo aqui. Ficava assim redondo, sabe? Forte, às vezes estufado, marrom, assim como todo, parecia que tinha passado, sabe, caso, suado, óleo. Suado, não sei se é suado, com óleo. É desse tamanho. Falaram para mim, Geraldo, foram 3 situações. Quais foram? Bom, teve o avistamento da nave, né? Teve depois o envolvimento das meninas que viram as criaturas e depois a terceira fase, que foi o depoimento dos militares, quando a gente conseguiu o depoimento dos militares que participaram da operação, que se comprometeram em deixar gravar esse depoimento. Então, aí a história ganhou proporções muito maiores, porque aí sim a gente teve a comprovação de que o Exército estava envolvido na história. Para vocês, ufólogos, qual foi o fator mais importante, assim, comprobatório mesmo, que vocês levaram que... Para vocês, o que aconteceu aqui em Varginha? A gente não tem dúvida que realmente uma nave, não sei se houve a queda de uma nave ou se essa nave só pousou aqui, mas que essas criaturas se soltaram por alguma situação e essas criaturas estranhas foram capturadas aqui. A gente afirma que elas foram capturadas porque a gente conseguiu esse depoimento com militares do Exército que participaram da operação de captura delas. E o que esses militares falaram? Confirmaram toda a história, que foi mobilizado o Exército lá da Escola de Sargento das Armas para capturar essas criaturas aqui. Essas criaturas foram levadas para a Escola de Sargento das Armas de Três Corações e no dia seguinte partiu no comboio para o Unicamp em Campinas. E que o comandante chamou todos os oficiais que participaram da operação e confirmou que aquelas criaturas eram criaturas extraterrestres. A gente sabe que uma foi capturada ainda com vida e a outra estava morta. E a viva teria sido levada para onde? A gente houve a informação que na época que essas criaturas foram levadas para o Unicamp, havia uma movimentação muito grande de carros da Embaixada Americana dentro da Unicamp. E a gente sabe que essa criatura viva provavelmente foi levada de avião para os Estados Unidos, né, em um comboio, um avião cargueiro que pousou em Brasília e foi levada para os Estados Unidos. Provavelmente, aí uma especulação nossa, para aquela área 51, né, que é uma base que existe lá no deserto de Nevada, que segundo depoimento de cientistas que trabalharam lá dentro, afirmam categoricamente que o governo americano mantém lá destroços de nave e corpos de seres capturados aqui nesse ponto. Os alienígenas teriam chegado aqui depois que a nave em que eles estavam perdeu o controle e caiu próximo a Roswell, uma pequena cidade que fica no meio do estado do Novo México. O governo americano isolou toda a área.